E a você que fica conosco, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Se você estava se perguntando até quando nós iremos em Apocalipse, nós chegaremos ao capítulo de número 11, muito provavelmente no primeiro fim de semana de dezembro. E aí damos uma pausa, voltamos no segundo semestre de 2022 para concluir o livro, e em dezembro vamos ter uma série temática para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ela vai se chamar Vivendo no Ritmo da Graça. Então, em um ano nós fazemos uma série mais natalina, em outro uma série de avaliação. E este ano vamos ouvir sobre este tema, buscando descanso na presença do Senhor. Mas por agora, Apocalipse, capítulo de número 6. Ao final da década de 70, irmãos, um filme sobre a guerra do Vietnã fez sucesso nos cinemas. Seu título era Apocalypse Now. E seu objetivo era retratar os efeitos da guerra sobre a mente humana. Em uma cena, em especial, um soldado chega ao campo de batalha e se depara com companheiros desesperados, desnorteados. Em meio aos sons de gritos, tiros, bombas, granadas, ele ergue a voz e pergunta àquele pelotão: quem está no comando aqui? Ninguém lhe oferece resposta, o que ressalta o ponto do filme. Para o produtor, a guerra parece ter vindo do próprio inferno. Não tem direção, propósito nem solução. Eu sei que por vezes é assim que nós enxergamos a vida. Sem direção, propósito ou solução. Por exemplo, o Covid-19 chegou de surpresa. E para muitas famílias de nossa igreja pareceu completamente soberano, ditador. Recentemente, nós ficamos tristes e alguns até perturbados com as cenas do Afeganistão. E o que dizer dos nossos sofrimentos particulares? Você os entende? Os aceita facilmente? Você descobre facilmente o que Deus está fazendo através do sofrimento? Bem, a história pode não ter direção, a vida pode não ter propósito, a guerra pode não ter solução para muita gente, não para nós. Não é como enxergamos as coisas. E pelo que aprenderemos nesta manhã com este texto, irmãos, Cristo governa até mesmo sobre um mundo caótico. E nenhum sofrimento acontece por acaso. Seu Salvador reina sobre tudo. A história da humanidade está segura em suas mãos. E em breve, sua ira vai ser revelada. E por meio dela, Ele colocará todas as coisas em ordem outra vez. Você crê nisso? Para começar a exposição, vamos ler o verso 10, que está bem ao meio do texto. Apocalipse, capítulo de número 6 e verso de número 10. O texto inspirado registra: e eles clamavam em alta voz:
Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Vamos orar outra vez? Senhor, concede-nos luz espiritual neste momento. Nós queremos entender e responder de modo apropriado à Tua voz. Sabemos que não é fácil, temos resistências, somos pecadores, mas nós rogamos pela assistência de Teu Espírito. Repetimos o que dizia Spurgeon a cada domingo em sua igreja em Londres: nós cremos no Espírito Santo. Dependemos dele, ó Deus e Pai. Contamos com a ajuda dele para pregar e ouvir a Tua voz. E fazemos este pedido em nome de Teu Filho amado, nosso Salvador bendito, Jesus Cristo. Amém. Depois de receber o livro da mão direita de Deus e de ser adorado por toda a criação, Cristo está pronto para abrir os selos. Os selos, por sua vez, vão colocar os planos do soberano em movimento na terra. É onde estamos nesta manhã. E o pano de fundo desta passagem, como é comum no Apocalipse, também vem do Antigo Testamento. Mais precisamente, dos livros de Zacarias, Ezequiel e Levítico. Os dois últimos falam expressamente dos 4 juízos de Deus. E o primeiro trata dos 4 cavalos que devem percorrer a terra para punir os incrédulos. Os 4 primeiros selos soltam os cavalos. O 5º nos leva à pergunta dos santos na glória, a que acabamos de ler. E o 6º e último selo deste capítulo nos apresentará a resposta de Deus ao clamor dos santos. Qual é? Em breve, a ira do Cordeiro chegará sobre o mundo. Quando chegar, ela colocará todas as coisas em ordem outra vez. Como explicamos este dia que está por vir, irmãos? Porque mesmo ele virá? E mais importante ainda, qual é sua relevância para a igreja e para o mundo? Para entender o que está acontecendo, o que vai acontecer na história, nós vamos estudar as principais divisões deste capítulo, uma a uma. Comecemos com os famosos 4 cavalos do Apocalipse. Divisão que vai do verso 1 ao verso de número 8. Na Escritura, eu não sei se você sabe, o cavalo está quase sempre associado à guerra. O boi é o animal para o trabalho, o jumento é o animal para o transporte. E o cavalo, na Bíblia e na história, quase sempre é o animal para a guerra. E guerra é o que temos aqui nos 2 primeiros versos do capítulo. Vamos ler o texto? Volte os seus olhos para o texto comigo. Apocalipse 6, versos 1 e 2, o texto diz: observei, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. De quem estamos falando, queridos? Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Napoleão? Brincadeira.
Alguns entendem que é o próprio Cristo, pois é como ele vai aparecer no capítulo 19. Outros dizem que é o anticristo. A maioria dos comentaristas que consultei, no entanto, sugerem que estamos diante dos senhores da guerra. E faz sentido, pois os 4 cavalos do Apocalipse cavalgam juntos, ou seja, são do mesmo time, não tem um bonzinho e 3 ruins, os 4 andam juntos. Sendo assim, de tempos em tempos, estes senhores da guerra se levantam. Nero, Napoleão, Hitler, se levantam para frustrar os planos da humanidade sobre paz e prosperidade. Ao longo da história, repetidamente, é o que se passa. Depois deste cavalo, surgem o cavalo vermelho e o cavalo preto, e sobre eles nós lemos, começando no verso 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Se o primeiro cavalo promove as conquistas militares, o segundo favorece a guerra civil e o derramamento de sangue. O terceiro traz a fome, elevando o preço do que é básico e deixando cada vez mais evidente a disparidade que há entre rico e pobre. O pobre sofre para ter o que é básico, o rico não apenas tem o que é básico, mas goza ainda de azeite e de vinho, de especiarias. Por fim surge o 4º cavalo, versos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades, ou Inferno, o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. O 4º cavalo do Apocalipse quase sempre é visto como aquele que traz doenças, pestes e epidemias. Por isso seu cavaleiro chama-se Morte. E por isso o inferno lhe segue de perto para recolher os que morrem. O que não está tão claro, irmãos, é se o verso 8 é um resumo de todos os cavalos, ou se ele se refere apenas ao último cavalo, o amarelo, ou o pálido de doença. O que está claro, contudo, e que é muito mais importante é o seguinte: marque isso. O Cordeiro de Deus governa sobre todos os cavalos do Apocalipse. Nenhum deles é independente. Nenhum deles tem poder ilimitado. Todos, percebam, foram convocados pelos 4 seres viventes. Todos prestam serviço. Todos estão sob os limites impostos do Cordeiro de Deus. Que conforto temos nesta mensagem, irmãos.
E que pena que nem todo mundo deposita confiança nela. Os ateus se perguntam como nós podemos crer em Deus diante de tanto sofrimento no mundo. E pasmem vocês, há cristãos que ensinam abertamente que diante do mal, Deus não pode ser soberano de verdade. E agora? Como resolvemos essas questões? De trás para frente, o que seria de nós se Deus não estivesse no controle, de fato? O que seria de nós se o produtor do filme que eu citei estivesse certo? Ainda bem que ele não está. E ainda bem que, segundo Apocalipse 6, Cristo governa sobre os cavalos e sobre todos os acontecimentos da história. Disse alguém que, por isso, o crente precisa se acostumar com as aventuras da vida. A vida não é monótona, não está parada. Há cavalos diferentes, tempos diferentes, perigos diferentes, sofrimentos diferentes. É verdade. Mas nós podemos enfrentar qualquer um e todos eles com confiança no Cordeiro que governa todas as coisas. Sim, nós sofreremos. Vez por outra sofreremos com a visita dos cavalos do Apocalipse, mas lembrem-se, nenhum deles vai nos ferir fatalmente. Nenhum deles vai nos fazer sofrer para sempre. Nas mãos do Cordeiro, não apenas está a história, está também a sua história, a minha história. Todos nós estamos seguros nas mãos do Cordeiro de Deus. Além de segurança, irmãos, esse texto também nos traz clareza sobre os acontecimentos da vida. O que é mesmo, pastor, que está acontecendo na história? Deus não pode existir diante do sofrimento? É como alguns pensam. Mas e se eu lhe dissesse que o sofrimento e as tragédias não apenas provam que Deus existe, mas falam que Deus é bom? Como assim, pastor? Os cavalos do Apocalipse estão nos dizendo que o Senhor odeia o pecado muito mais do que você, e que Ele está totalmente comprometido com a tarefa de erradicá-lo do mundo. Claro, o homem secular sonha com um paraíso na terra e sem Deus, mas sem perceber que este é o maior dos pecados. Ele se esquece que é um pecador em si mesmo. Bons políticos podem se transformar em ditadores terríveis. Programas de paz podem acabar em guerra. Proposta de liberdade podem e por vezes terminam aprisionando milhares de pessoas. Irmãos, não é sem sentido o que assistimos. O que vemos é fruto de nossas escolhas. Tem origem no pecado da humanidade. E é apenas lógico que o Cordeiro de Deus não apenas salve os seus, mas também julgue o mundo. Embora não seja o agente do mal, o homem e os cavalos o são, Cristo os usa aqui e ali para trazer gotas do que virá no futuro. Em breve, e isto revela que o Senhor é bom, Ele vai retribuir a cada um segundo a sua obra, e vai fazer desaparecer do mundo o pecado e
todos os seus efeitos: guerras, doenças, epidemias, conflitos, nunca mais existirão, porque o nosso Deus é bom, meu irmãos. Pastor, mas e até lá, como será? O que devemos fazer? Vamos aprender com o que vemos na segunda divisão deste texto. Os cristãos sofredores ao altar. É a divisão que vai do verso 9 ao 11. Se os 4 primeiros selos tratam do que está acontecendo no mundo, durante toda a história, o 5º selo trata da oração daqueles que já estão no céu. Verso 9, nós lemos: quando ele abriu, ou seja, o Cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Esses santos morreram por causa da palavra e do testemunho. Vejam, são perdedores na terra, mas nos céus são tratados como sacrifícios ao altar do Senhor. Na terra sofreram nas mãos dos 4 cavalos do Apocalipse, mas nos céus estão seguros sobre o altar, porque estão bem perto do Todo-Poderoso. Perto dele, eles clamam, pedem por algo. O que é este algo, pastor? Verso 10, nós lemos ao início. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Os nossos irmãos estão clamando por justiça. Até quando o Senhor vai esperar para julgar? Mas vejam, eles não estão fazendo justiça com as próprias mãos. Nem se está falando aqui de vingança pessoal, não. Eles clamam pelo fim da injustiça no mundo. E eles não são os únicos. Os salmistas, em muitos textos, fazem o mesmo. E o próprio Jesus nos ensinou que Deus atenderá aqueles que oram por justiça. Eles terão o que pedem. Um dia. Por agora, verso de número 11. Cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Que veste é esta, pastor? É a veste da justiça, irmãos. Embora a ira de Deus ainda esteja por vir, nossos irmãos em Cristo já receberam justiça. Deus já fez justiça por eles. Eles já foram justificados, seus pecados já foram perdoados, e por causa da justiça e obediência de Cristo, eles já foram recebidos, aceitos nos céus. Isso é importante. Eles não chegaram ao céu porque são mártires, como alguns interpretaram ao longo da história. Eles chegaram ao céu por causa de Cristo. Não estão vestidos de branco na glória porque morreram por Cristo. Estão vestidos de branco na glória porque Cristo morreu por eles.
Além de vestes brancas, os santos na glória devem repousar e esperar. É o que temos na Almeida Revista e Atualizada. Nossos irmãos podem continuar orando por justiça, sim, mas eles já devem estar descansando na justiça realizada de Cristo na cruz. Eles podem orar por justiça, sim, podem, mas não podem deixar de se maravilhar com o que tem no céu. Sim, pastor, eles não chegaram ainda à glorificação de seus corpos, mas já chegaram à alegria da presença imediata de Deus. É muita coisa, irmãos. É uma bênção. Esse texto está retratando a doutrina que chamamos de estado intermediário, o que acontece ao crente quando ele morre. Alguns defendem a doutrina do sono e ensinam que o crente está dormindo até a ressurreição de seu corpo. Nossa confissão de fé, ao contrário, nos ensina o seguinte: o corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção. Mas a alma deles, que nem morre nem dorme, por ter uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. A alma dos justos, sendo aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo. Pastor, de onde os teólogos de Westminster tiraram essa doutrina? Será que inventaram em suas mentes? Não, irmãos. Eles estavam fundamentados sobre as palavras de Jesus, que disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Se lembram disso? Estavam fundamentados sobre as palavras de Paulo, que escreveu aos Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você entendeu? Para Paulo, morrer é estar imediatamente com Cristo. Sendo assim, irmãos, firmados nesta gloriosa doutrina, nós temos todo o direito do mundo de lamentar a morte dos santos, mas é proibido fazê-lo sem esperança. Você perdeu alguém querido durante a pandemia? Ele era crente? Ela era crente? Celebre a Deus, sabendo do que ele ou ela já vive na glória. Lembre-se você que, como escreveu Davi no Salmo 23, o vale da sombra da morte não está ao fim da jornada, e sim ao meio dela. A ideia é: o crente não passa a morte como se ela fosse o fim. O crente passa através da morte e é levado imediatamente à presença gloriosa de Deus. É onde está seu parente crente, seu amigo crente, nos braços de Deus, onde todos nós queremos estar um dia. Amém, queridos? Que dádiva de Deus então para os crentes. Além dela, essa porção nos lembra que no tempo certo Deus trará justiça sobre o mundo, a fim de colocar todas as coisas em ordem outra vez. Até lá, goste você ou não, nós teremos de sofrer, e até de morrer, se Cristo não voltar antes.
de perseguição, de Covid, de câncer e talvez de velhice. É a vida em um mundo manchado pelo pecado. Até lá, tenha você muitos anos de vida ou só mais alguns dias, cabe-nos cumprir a tarefa que recebemos de Deus, irmãos. Você sabe do que eu estou falando? Sim. A ideia é, embora tenhamos tarefas particulares, Deus sábia e soberanamente nos distribuiu na sociedade e nos deu dons e talentos diferentes. Então, embora tenhamos tarefas particulares, de segunda a sexta, dependendo de nossa atuação, trabalho, experiência, a principal tarefa corporativa da igreja é a pregação do Evangelho, a fim de que o Espírito Santo reúna todos os eleitos de Deus. Foi o que os santos ouviram na glória. Esperem por aí, até que o número dos eleitos esteja completo. Foi o que Jesus disse aos discípulos em um discurso acerca do fim dos tempos. Antes do fim, disse Jesus, o Evangelho precisa ser pregado a todas as nações da terra. Porque Cristo ainda não voltou, pastor? Porque o número dos eleitos ainda está incompleto. O Evangelho precisa ser pregado, irmãos. Qual é a nossa parte? O que você tem feito para contribuir, para completar o número dos eleitos? A doutrina da eleição não pode ser usada como uma desculpa para o fraco envolvimento com a obra da evangelização. Você já deve ter ouvido, ou até mesmo dito, para minha tristeza, algo do tipo: não precisamos evangelizar, pois Deus é soberano. Ele vai chamar os seus eleitos de modo soberano. Deus é soberano e nós cremos nisso. Mas por graça, Ele nos deu o privilégio da pregação do Evangelho. Ele conta com a nossa pregação, irmãos. Pastor, mas as pessoas vão me ouvir. Serei eu capaz de convencer alguém de seus pecados e da graça e salvação em Cristo? Eu sei que esse é um temor que nos habita quando estamos falando de evangelização. Mas aqui a doutrina da eleição nos ajuda. Ninguém será convertido porque somos os melhores pregadores do mundo, irmãos. Ninguém deixará de ser convertido porque somos fracos e pregadores normais, comuns. As pessoas serão convertidas, convencidas de seus pecados e clamarão por salvação em Cristo, porque de modo soberano, Deus chama os seus por meio da pregação do Evangelho e do trabalho do Espírito. Nós nunca pregamos sozinhos. Pastor Paulo Anglada, um dos maiores pastores presbiterianos do Brasil, que faleceu recentemente, gostava de dizer algo bem interessante aos seus alunos mais fervorosos ou pentecostais. Como ele era presbiteriano, os alunos pentecostais, vez por outra, brincavam com ele: pastor, mas o senhor não crê muito no Espírito Santo, não é mesmo? Gentilmente ele dizia: eu acho que quem não crê são vocês. Pastor, mas nós somos pentecostais conhecidos pelo envolvimento com o Espírito. Aí ele dizia o seguinte: mas não me parece na pregação do Evangelho. Vocês confiam demais em técnicas
e artimanhas humanas para convencer os pecadores. Eu não. Eu só confio no Espírito. Tem dia que eu vou super bem na pregação, por graça de Deus e ajuda do Espírito. E em muitos outros eu vou super mal. E eu não fico desesperado por isso. O Espírito é perfeito, nunca erra, jamais será impedido de chamar e santificar os seus eleitos. Olha que graça nós temos, irmãos. Então, por vezes, não sei, vocês não sabem, mas eu me atropelei aqui, pulei uns 2, 3 parágrafos que eu tinha escrito. Então, do ponto de vista do meu trabalho, minha avaliação já ficou complicada. Em nenhum momento o Espírito falhou. E se Ele decidir salvar e santificar pessoas aqui, Ele o fará. Com o meu sermão truncado, com as minhas limitações, de modo que toda glória e louvor serão dados a Deus e jamais ao pregador. É a mesma coisa com você conversando com o pai, com a mãe, com um amigo de trabalho, com o professor da universidade. Só pregue, meu irmão, no seu tom de voz, com as palavras que você conhece, dando um bom testemunho de Cristo. O Espírito fará o que nós não podemos fazer. Amém, queridos? Para terminar, vamos à terceira e última divisão do capítulo. Eu a chamei de a ira de Deus e do Cordeiro. Ela vai do verso 12 ao verso de número 17. Nossos irmãos, que já estão na glória, oraram por justiça e a resposta que receberam do Senhor foi: esperem. Eles continuam esperando até agora. Mas no Apocalipse, a resposta já vem no parágrafo seguinte. Versos 12, 13 e 14. Observei quando o Cordeiro abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho. E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. O juízo de Deus chegou, irmãos. O dia de acerto de contas, previsto pelos profetas, anunciado por Cristo no seu sermão sobre o fim dos tempos, está aqui. E o mais importante, como ouvimos nos primeiros sermões desta série, não é tentar interpretar cada símbolo deste separadamente, tampouco literalmente. Vai virar uma confusão. O mais importante é visualizar, ou tentar visualizar o que João viu, tomando a figura inteira de uma vez. O céu se enrolando, o sol escurecendo, a lua vermelha como sangue, as estrelas caindo sobre a terra, montanhas e ilhas sendo abaladas, desaparecendo. Qual é a única ideia que a figura toda comunica? A criação como a conhecemos está se desfazendo no dia do juízo.
E ela não é a única. Os versos 15, 16 e 17, falando sobre os homens, registram: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Os santos sofredores clamaram por justiça nos céus, e quando ela chegou, começou pelo topo, irmãos. Reis, príncipes, governantes e poderosos. Mas não vai parar por aí. Ao final, a ira de Deus será plenamente abrangente. Todos, disse João, livres e escravos. Nenhum incrédulo vai escapar do juízo de Deus. Eles tentarão, de duas formas, é o que vemos aqui. Primeiro, como os nossos pais no jardim, eles tentarão fugir de Deus. E depois, eles clamarão pela morte. E ela não chegará. O que terá chegado é o grande dia da ira de Deus sobre suas vidas. O que nos diz o seguinte, irmãos: os pecadores não têm tanto medo de morrer aqui. Eles estão tomados de medo com a ideia de dar de cara com o Rei da Glória que vai julgá-los perfeitamente. Eu vou voltar à questão do pecador incrédulo em minutos. Antes, porém, eu quero lhes perguntar, irmãos em Cristo, como nós nos beneficiamos de um texto que fala da ira do Cordeiro. Crentes em Jesus Cristo, tenhamos mais cuidado com a idolatria a este mundo. Se ele está para desaparecer no juízo, nós deveríamos viver aqui, mirando o novo céu e a nova terra. O Novo Testamento está repleto deste ensino. Paulo diz aos coríntios: aqueles que usam as coisas deste mundo, vivam como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Pedro, em sua segunda carta, escreve: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Para o cristão, então, não faz sentido viver como um devoto deste mundo ou desta vida. Sim, nós podemos usufruir de tudo que há de bom no mundo, irmãos. Foi o Senhor quem fez e quem declarou que a criação é boa. Mas precisamos fazer com cuidado. Não podemos inverter a ordem. Se trocar Criador por criação, você estará se sabotando, preparando a si mesmo para a frustração. Pois até mesmo as melhores coisas desta vida vão passar, do tipo sua família, sua saúde, seu emprego, sua vitalidade, os prazeres deste mundo. Não é sábio, então,
prostrar-se diante da criação. Afaste-se da falsa adoração deste mundo. Adore somente a Deus e viva mirando o novo céu e a nova terra. Estes sim jamais vão nos decepcionar. Pastor, mas surge uma pergunta em minha mente. E a ecologia? Se este mundo está se desfazendo, se devemos aguardar um novo mundo, não devemos cuidar da criação, então? Uma resposta sensata é, irmãos, como bons mordomos da criação, nós fazemos de tudo para preservá-la, ao mesmo tempo, nutrindo santas expectativas quanto à nova criação. O crente pode cuidar da tartaruga, sim, irmãos, do elefante, do cachorro, da Amazônia. Claro que pode, deve fazê-lo, mas sem falsas expectativas, sem se entristecer demais com o que está acontecendo à sua volta. Ao mesmo tempo que ele cuida desta criação, ele aponta para aquela, ele vive na expectativa do novo céu e da nova terra. Eu acho que isso é equilíbrio bíblico. E o que fazemos com as catástrofes da natureza, pastor? Como as lemos? Como as interpretamos? Não é fácil, gente. Então, eu lhe sugiro, não seja tão apressado com suas conclusões, porque Deus está fazendo isso em determinado lugar. O crente, às vezes, tem mania de... Tenha calma, meu amigo. A coisa é complexa. Você não entende tudo o que Deus faz. Por isso nós temos uma doutrina que chamamos de a incompreensibilidade de Deus. Você será sempre criatura, Ele será sempre Deus, a uma distância. Não dá para perscrutar o ser de Deus e compreendê-lo perfeita e absolutamente. Então tenha calma. Uma resposta equilibrada é: chore e cuide das pessoas afetadas por catástrofes. Mas veja nelas avisos de algo muito maior e pior que está por vir sobre a humanidade. São gotas da ira de Deus. Por ira de Deus, eu não estou falando de uma onda que acaba com uma praia somente, ou de um terremoto que abala uma ilha. Quando a ira do Cordeiro chegar, como lemos, todos os homens e mulheres incrédulos do planeta vão sofrer, irmãos. Se é como cremos, crentes, apressemos o passo. Vamos nos preparar para o encontro com Cristo. Vamos avisar a familiares, a amigos, a vizinhos, que, como disse Paulo em Atenas, Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio de um homem que designou. E ele deu provas disso, ressuscitando dentre os mortos. Não cristãos que me escutam, se apressem também. Apressem o passo. Preparem-se para o dia da ira do Cordeiro, onde você vai encontrar abrigo. Como você vai se esconder dele? Não haverá mais como. O dia da salvação terá passado.
tudo o que lhe restará será encontrar-se com Deus, a fim de ser julgado e condenado justamente por seus pecados. Mas ainda há tempo. Você ainda pode escapar da ira de Deus nesta manhã. Como? Pare de se esconder dele. Pare de fugir. Reconheça-se como um pecador carente de salvação. E se refugie no Filho bendito de Deus, a quem chamamos de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como ele o fez, irmãos? Horas antes da crucificação, Jesus é visto orando e agonizando na alma, no Monte das Oliveiras. E enquanto orava, ele mencionou um cálice. Pai, afasta de mim este cálice. Alguns pensam que ele falava da cruz, da coroa de espinhos. Não, irmãos. Dezenas de outros homens morriam da mesma forma. Aquilo não era o pior. Quando mencionava o cálice, o que Jesus tinha em mão era a ira de Deus contra o pecado da humanidade, a qual estava para cair sobre ele. E caiu na cruz do Calvário, no nosso lugar. Jesus recebeu a ira de Deus que era nossa. Então você só tem duas opções, meu amigo. Ou você se prostra diante dele neste dia, em adoração e gratidão pela ira que ele recebeu no seu lugar, ou você fica de pé, bate no peito e o enfrenta sozinho no dia do juízo. Não seja tolo. Você sabe que tem conta a pagar com Deus. Você sabe que não é perfeitamente justo. Você sabe que não pode enfrentá-lo sozinho. Então, receba aquilo que Ele fez por você em Cristo Jesus. Seja sábio. Seja salvo nesta manhã, para a glória dEle e a alegria sua, alegria eterna. Meu irmão em Cristo, receba força nesta manhã. Seja encorajado pelo que ouviu. Quando alguém lhe perguntar durante a semana, como soldado da introdução, quem comanda aqui? Alegre e confiantemente diga, é o Cordeiro de Deus. Sim, a história pode não ter direção, a vida pode não ter propósito, a guerra pode não ter solução para muita gente. Não para nós. Como aprendemos, Cristo reina sobre tudo. Por mais bagunçada que a história nos pareça, ela está segura nas mãos dEle. E no dia estabelecido antes da fundação do mundo, Ele virá com ira e justiça para colocar todas as coisas em ordem outra vez. Responda a Ele sabiamente. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e ore em resposta àquilo que você ouviu. Decida no coração viver esta semana à luz do que você ouviu e sabe de Deus.